Muito nervosismo, muita agitação, até alguma virulência, se não mesmo deselegância. Bandex vai às eleições. Estamos a ouvir a música original de Bandex. O músico pega nas frases do dia e transforma-as em música. Vamos ouvi-la na íntegra no final. Este é o podcast Eurovisões do Observador. De segunda a sexta, ao final da tarde, até às eleições de 26 de maio. Faltam 10 dias para as europeias. Hoje, no Eurovisões, as campanhas eleitorais são muito exigentes para os candidatos e também para os apoiantes. São milhares e milhares de quilómetros e poucas horas de descanso. O acidente que envolveu Santana Lopes veio dar força à pergunta: estas campanhas ainda fazem sentido? Procuramos a resposta junto de alguém que tem muitas campanhas eleitorais no currículo. É para ouvir já daqui a pouco. Também ajudamos a desfazer mitos, fact-check de dúvidas sobre a União Europeia. Hoje, a estranha história que nos chega da Grécia. Cupons de acesso gratuito a bordéis para migrantes. Cupons pagos por Bruxelas. Vamos ainda ao baú das europeias de 1987, as primeiras em Portugal. Contamos hoje a história de uma aposta otimista. Alguém que tinha a certeza que o PSD iria conseguir a primeira maioria absoluta na história de Portugal. Eu sou o Ricardo Conceição. Para já, caça ao voto. Estava a marcar hotéis porque eles andam sempre... Pedro Benevides, a mudar, editor de fazer política. alterações pequenas de última hora na campanha e às vezes, para além de estar a editar textos, tenho que fazer de agente de viagens também. Miguel Pinheiro, acho que isto é um recado, não sei. Acho que pagamos Quero para um isso. aumento. O que é que ele disse? Quero um aumento. Mas foi tão baixo que Foi um na sussurro. realidade não ouvi. Eu falei baixinho, mas encostei-me ao microfone. Eu já tinha ouvido pedidos de aumento, agora sussurros de aumento, Sussurros de aumento. nunca tinha ouvido. Pode ser que resulte. Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador. Olá Miguel, olá Pedro, caça ao voto. Todos os dias analisamos a forma como está a correr esta campanha. Vamos a quem ganhou, quem perdeu votos. Pedro Benevides, tens honras de abertura hoje. Bom, eu começaria... Obrigado, Ricardo, já agora. Estava a Eu ver que não começaria por falar de quem é que perdeu votos, e eu admito que isto tenha a ver com algum cansaço meu de estar a ler textos todos os dias, várias vezes por dia, e sentir que já estou há quase 2 meses a ler a mesma coisa. Acho que estas campanhas não têm tido grande novidade. Acho que os partidos continuam a fazer uma campanha um bocadinho ultrapassada. Não estão, pela percepção que eu tenho e pelas impressões que os nossos repórteres trazem do terreno, não estão a convencer ninguém. Estão a fazer campanha para a fotografia e para as câmaras de televisão e, portanto, eu diria muito rapidamente que quem perdeu votos, para já, todos. Se não os perderam, pelo menos não ganharam nenhum. Miguel Pinheiro, quem é que perdeu? Para mim não foi tanto um partido em especial, foi o Patriarcado de Lisboa e a hierarquia da Igreja, que ontem partilharam num post de Facebook um quadro de uma organização que se dedica aos temas de defesa da vida. Partilharam um quadro onde se comparavam as posições de vários partidos em relação a Temas ligados à vida, como o aborto, não é? Exato. E ao partilhar esse quadro, obviamente havia, mesmo que de forma indireta, um apelo ao voto nos partidos que partilham a visão da Igreja. E a conclusão a que se chegava era que os verdadeiros católicos só podiam votar ou no CDS, nem sequer é grande novidade, desde 74 que o CDS está aí também para isso. No Nós Cidadãos, o que eu presumo que fosse um ato de fé, porque na realidade ninguém sabe muito bem o que é ou o que era o Nós Cidadãos, ou, Deus nos ajude, em André Ventura, que eu só consigo entender o voto em André Ventura como um ato de penitência, e portanto um católico que precisasse de se penitenciar de muitos pecados iria votar em André Ventura. A hierarquia católica tem uma especial responsabilidade em Portugal, porque tem muita influência, muita importância. Este país seria muito mais pobre se não fosse a Igreja Católica e as várias organizações à volta da Igreja Católica, mas tem que ter cuidado. Podem ter posições e devem ter posições, convicções, ideias e defendê-las, e em momentos de gravidade grande, extrema,
podem ter uma ação política mais musculada e mais interventiva. E este post não consegue isso? Não, transforma a Igreja Portuguesa num agente partidário como qualquer outro e, portanto, sujeito a críticas violentas, a ataques diários, a tudo. Enfim, felizmente foi um erro. A Igreja percebeu a tempo que foi um erro, por desculpa, e agora segue em frente. Mas convém evitar. Não, até porque não é o único que comete neste tipo de questões. Já agora deixa-me só acrescentar que a Federação Portuguesa pela Vida enviou um comunicado a dizer que não estava a fazer apelo a nenhum partido, estava apenas a demonstrar qual é que era a posição de cada um dos partidos. Mas é óbvio que a ligação fica feita e é óbvio que quando a Igreja partilha há ali uma ligação peso, que é muito difícil. Claro. E depois cria aqui até problemas de falta de coerência, porque se estamos a falar de europeias, um dos temas que seguramente está na agenda na Europa, mesmo que os partidos não falem dele, é, por exemplo, a questão dos refugiados, não é a questão do aborto. E, portanto, quando nessa matéria a Igreja Católica tem uma posição muito clara, que não é exatamente coerente com aquela que é defendida, por exemplo, com o partido de André Ventura, que relativamente aos refugiados cria ali alguns mitos para tentar ganhar votos. Portanto, isto é tudo um disparate. Pedro, vamos a quem ganhou? Ninguém. Sendo coerente, lá está, com aquilo que eu estava a dizer antes, acho que ninguém ganhou. Acho que até agora hoje não vi nada que surpreendesse e que servisse para ganhar pontos, sobretudo porque também a campanha ficou um bocadinho, eu diria, arredada das atenções, sobretudo depois quando ontem tivemos a notícia que acabou por ser a mais relevante daquilo que se passou ontem com os vários candidatos. Com Santana Lopes. Vamos já a esse tema, vamos ainda saber, na opinião do Miguel, quem ganhou. Eu não sei se ganhou votos, mas pelo menos ganhou muitos amigos. Pedro Marques, ontem teve 2 ministros no comício da noite, Matos Fernandes do Ambiente e Vieira da Silva da Segurança Social, além do primeiro-ministro, portanto quase podiam fazer ali um mini Conselho de Ministros informal. E há mais convites, há mais amigos que vão aparecer. Vão aparecer muitos amigos. Rodrigues, enfim, vão querer reforçar aí. É natural, é normal, só salientar um ponto que é de que é que se falou. Passos sociais, passos sociais, passos sociais, passos sociais. E já agora qual é a ligação interessante com a Europa? Pedro Marques a dizer, este é um exemplo que provavelmente vai ser seguido na Europa. Certo. Portugal, fonte de inspiração. Sim, tínhamos esperança. Vamos falar agora do tema do dia, da notícia que marca também as últimas horas, o acidente que envolveu Pedro Santana Lopes. Miguel, isto é um reflexo da forma como as campanhas eleitorais correm ano após ano, de quilómetros e quilómetros, um ritmo muito avassalador, é preciso ir a todas as capelinhas, é preciso estar em todo lado. É um reflexo disso? É, e mostra um lado da política que as pessoas muitas vezes não veem ou desvalorizam, que é o de que a política é dura. As pessoas às vezes falam dos políticos como têm uma grande vida, almoçam à grande, fumam charutos e não sei o quê. Não, a política tem um lado muito difícil. Muito difícil, muito duro, em condições normais, não é? Os fins estão permanentemente nos fins de semana a correr o país em ações, em contacto com estruturas ou em comícios, e em campanha então isso vai a um expoente máximo, não é? Uma campanha eleitoral é uma coisa duríssima, mais ainda quando estamos a falar de um partido novo, como é o caso do partido de Pedro Santana Lopes e de Paulo Santo, em que obviamente a estrutura é muito deficitária, não é? Como nós vimos ontem, Santana Lopes ia conduzir o seu próprio carro. Não tinha motorista, não é? A maior parte os políticos em campanha não vão conduzir os carros. Os partidos grandes, vamos dizer. Claro, obviamente estão cansados que não é possível irem não vão a conduzir os seus carros. Lançaram um partido novo é duro, quer dizer, há 2 maneiras de lançar um partido novo. Uma é ficar num estúdio de televisão a comentar jogos de futebol, pronto. É duro, mas não é assim tão duro. E depois correr o risco de ser citado por Miguel Pinheiro. Exato. E depois a segunda é ir para a estrada, falar com as pessoas, percorrer o país. Paulo Santos, ontem, quando estava a descrever o estado de cansaço em que tanto ele como o Santana Lopes estavam, lembrou que eles tinham estado nos Açores, estavam em Coimbra, vinham para Cascais, porque há ali um trabalho sério de tentar explicar às pessoas porque é que estão a fazer aquilo. Pedro, que efeitos é que isto poderá ter na campanha?
Eu temo que não vai ter nenhum, no sentido de repensar a forma como se fazem estas campanhas, porque o Miguel falava aqui de um assunto que é importante, que é, tem de se chegar de facto às pessoas, tem de se falar com as pessoas quase uma a uma e explicar-lhes a importância daquilo que é feito. Eu tenho dúvidas que estas campanhas sejam feitas para isso. Acho que são campanhas mais de mostruário mediático do que propriamente de literalmente contacto. Para o boneco, é isso? É para o boneco, exatamente. E é para o boneco nos dois sentidos. É para o boneco televisivo e é para o boneco porque as pessoas, simpaticamente, até porque já estão habituadas a já uma espécie de profissionalização da recepção do político, que é no mercado, eles passam, a pessoa agradece, diz que sim, sorri, mete a caneta no bolso e vai à sua vida e pensar, pronto, é-lhes indiferente. E, portanto, eu acho que se calhar devia-se pensar noutros modelos de fazer campanha. Agora, era bom que, de facto, isto que aconteceu com a candidatura do Aliança fizesse pensar quem pensa estas campanhas, porque não foi seguramente o único caso em que se esteve à beira de um acidente na estrada, e eu digo isto dos políticos, mas também dos jornalistas, que também andam numa correria louca a fazer quilómetros para cima e para baixo, que é tudo um grande disparate, e eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia. Mas os partidos não se aperceberam ainda disso, não pensam nisso? Isto é um assunto que é conversado nas campanhas, nos bastidores das campanhas entre os jornalistas e os responsáveis políticos. Isto é conversado muitas vezes. Toda a gente acha isto um absurdo e uma loucura. Agora, a verdade é que eu, quando começou a chegar à agenda desta campanha das europeias, foi aquela sensação do déjà vu. Isto é exatamente igual à última campanha eleitoral que aconteceu em Portugal e exatamente igual à outra campanha que tinha acontecido antes. Quer dizer, mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, que fez uma campanha muito sui generis e muito diferente, também andava a fazer quilómetros para cima e para baixo e andava a percorrer o país desta forma. Já não está habituado. Sim, e não havia esta máquina toda e a presença dele, de certa forma, já funcionava. Agora, isto é exatamente igual. Houve aqui alguns partidos que começaram a apresentar uma agenda inicial que tinha assim 3 atividades por dia e agora já estão a enchê-la de 5 e 6 e 7 porque de facto é preciso ir a todas e é preciso fazer mais do que o outro que está a fazer, que já foi a não sei quantos conselhos e nós ainda só fomos a 3. Quer dizer, isto é tudo um absurdo e acho que toda a gente devia parar para refletir. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Eu acho que é importante ir aos sítios. Vamos ver, há muitos eleitores que já têm uma sensação de abandono tão grande e de distanciamento tão grande, se nem para pedir um voto se dão ao luxo de ir lá, bom, então... Miguel, mas quantos votos é que tu vais conseguir com arruadas que começam no princípio da praça principal e vão até ao fim da praça principal, com bombos e com gente, com bandeiras e folhetos, e depois aquilo entra e sai. E as pessoas saem do cantinho onde estavam para não apanhar com aquela confusão e voltam à sua vida normal como se nada se tivesse passado. Certo. Eu depois acho que aí depois há um outro ponto que é, não me parece, até olhando para a forma como as campanhas são feitas noutros países, não é? E se formos olhar para os Estados Unidos, para o início dos inícios das campanhas presidenciais, e ainda agora estamos a ter essa fase, não é? Ainda hoje o Mayor de Nova Iorque está a tentar ser o candidato do Partido Democrata às eleições e foi ao Iowa. Nos Estados Unidos existe essa proximidade que se concretiza numa efetiva conversa sobre política e não apenas o entregar a tal caneta. Mas o envolvimento da comunidade também é diferente, não é? Nos Estados Unidos, ou não? Do que os portugueses. Vamos ver. Ou isso é estimulado. Claro, porque todos os políticos também. Se um político só te quer dar uma caneta, tu recebes a caneta. Se um político quer conversar contigo, tu ouves e respondes de volta. Agora, realmente, e fazendo o círculo completo e voltando ao início, ao que disse o Pedro logo no começo, é assustador como é que estes candidatos ao Parlamento Europeu não conseguem articular 3 razões que tornam relevante a sua atividade no Parlamento Europeu. Estes candidatos não conseguem dizer, olha, estão aqui as 3 razões pelas quais é fundamental haver portugueses competentes no Parlamento Europeu. 1, 2, 3. Caça ao voto, todos os dias analisamos a forma como está a correr esta campanha no podcast do Observador Eurovisões. Já a seguir, Fact Check. E no final, Bandex vai às eleições. Muito nervosismo, muita agitação, até alguma virulência, se não mesmo deselegância. Na caça ao mito, hoje vamos até à Grécia, com a ajuda da editora de sociedade do Observador, a Sara Antunes de Oliveira. Olá, Sara. Em tempo de europeias é sempre bom desfazer mitos, fact-check, e sim, hoje vamos à Grécia para desmentir uma falsidade dita na televisão. E era essa falsidade. O governo grego vai oferecer cupons gratuitos aos migrantes
para poderem ir à Praça Omónia, um local conhecido pela prostituição, bem no centro de Atenas. Isso mesmo foi dito por Kyriakos Velopoulos, um político nacionalista, uma figura muito conhecida da televisão grega, que no seu programa alegou que a Alemanha ofereceu cupons gratuitos a migrantes para irem a bordéis. De acordo com Velopoulos, a partir de 2021 o governo grego vai fazer o mesmo. Esta é, na verdade, uma ideia antiga na Grécia. É um rumor que começou ainda nos anos 80. É falso, mas, no entanto, há imagens a circular nas redes sociais de cupons alemães. Imagens, também elas falsas, tal como esses cupons. Kyriakos Velopoulos, presidente do partido Solução Helénica, colocou de novo o foco no mito, que começou na década de 80, sobre cupons sexuais gratuitos, e um mito que ganhou corpo recentemente com a ideia de que os migrantes seriam os destinatários desses cupons. O Helenica Oxas já tinha abordado o tema num artigo mais antigo. Estes falsos cupons têm sido muito falados nos últimos tempos, nos círculos de extrema-direita, com variações da mesma história a surgirem de tempos a tempos. E é um tipo de discurso que claramente favorece os extremismos, mas que, como percebemos, é facilmente desmentido. É agora carimbo. É agora o carimbo. Mas é verdade que esta campanha tem sido muito cansativa e que um partido como é o nosso pequeno, enfim, que leva no fundo o presidente do partido a conduzir o automóvel e a fazermos estes quilómetros todos para trás e para a frente. Hoje chegámos dos Açores às 10 e tal da manhã, levantámos às 5, estivemos ontem lá o dia inteiro a inaugurar a sede e depois viemos para aqui e íamos depressa também. Estamos a ouvir Paulo Santos, seguia ontem, no carro conduzido por Pedro Santana Lopes, quando o fundador do Aliança perdeu o controlo e a viatura capotou ao quilómetro 136 da Autoestrada do Norte. Um longo dia de campanha que começou nos Açores, passou por Coimbra e ainda tinha Cascais na agenda. São milhares e milhares de quilómetros e poucas horas de sono para candidatos, para as caravanas, para os jornalistas. Manhãs no Minho, noites no Algarve. Será que estas campanhas ainda fazem sentido? Fizemos esta pergunta a João Montenegro, que tem no currículo várias campanhas eleitorais no PSD. Sim. Estou, João? Sim. Olá, João, como está? Bem-vindo ao Eurovisões. Obrigado pela vossa atenção. João, só para termos aqui uma noção, quantos milhares de quilómetros tem de campanhas eleitorais? Tenho muitos. Eu comecei praticamente em 2005 nas autárquicas com o Dr. Marcos Mendes, sempre ainda numa perspectiva do JSD, e depois ao longo deste tempo todo acabei por me especializar um bocadinho nesta área da atividade política. Já fiz europeias, legislativas, fiz as presidenciais de 2011 com o professor Cavaco Silva, e de certa maneira estarei aqui bastante à vontade neste dia-a-dia frenético. Ainda bem que usou aí a palavra frenético. Diga-me uma coisa, com tantas visitas, almoços, jantares, lanches, comícios, manhã em Bragança, noite em Faro, estas campanhas eleitorais assim ainda fazem sentido? Há aqui duas questões que têm que ser pensadas. A primeira as campanhas também servem de motivação ao aparelho partidário. Isto é, quando se vai a um distrito ou quando se vai a um concelho, não se vai só fazer política nacional ou passar apenas uma mensagem política relativa a cada uma das campanhas. Vai-se também picar um bocadinho a estrutura partidária para que a estrutura partidária se possa envolver cada vez mais e possam, nas suas freguesias e nos seus lugares de oportunidade política, possam também potenciar essas mesmas candidaturas. Mas hoje em dia, sobretudo numa campanha nacional, o que interessa são os momentos mediáticos que essa campanha consegue absorver e transmitir depois para todo o eleitorado nacional. Portanto, são precisos muitos momentos mediáticos para ir alimentando a campanha, é isso? Não, eu vou ser sincero, eu acho que diariamente cada uma das próprias candidaturas terá um ou dois momentos mediáticos que pode aproveitar e que pode espremer a nível de conteúdo político para passar cá para fora.
não é? Porque o discurso vai-se mantendo, porque acabam por ser, entre pré-campanha e campanha, quase sempre 2 meses de frenesim na estrada. Portanto, o que se diz em 2 meses a nível de discurso político, de certa maneira, quase que se pode dizer uma semana, não é? Portanto, o que acontece é que as candidaturas andam praticamente 2 meses a apregoar a mesma mensagem política pelo país. Não é? E qual é o processo, João? Como é que se decide que é preciso estar em Leiria, ou depois em Lisboa, ou depois ir para Bragança? Qual é o processo até chegar aqui? Olha, cada partido tem a sua metodologia de trabalho. Os partidos maiores normalmente têm aqui uma constância que é, têm que ir obrigatoriamente a todo o território nacional. Não é? Isto porquê? Pelo facto de não lá irem, depois serão sempre acusados, quer pelas estruturas distritais, quer pelas estruturas concelhias, de estarem a discriminar precisamente esses mesmos territórios. Depois, há aqui, ou tem que haver aqui, uma sequência geográfica. Portanto, eu sempre fui defensor de uma performance geográfica contínua. Isto é, mas na prática sabe que isso não acontece, não é? Connosco acontece. Se reparar, em todas, praticamente, por exemplo, repara agora na candidatura do Dr. Paulo Rangel às europeias. O Dr. Paulo Rangel vai de Faro vai a Beja, de Beja vai a Évora, de Évora vai a Setúbal. Quer dizer, há aqui quase que uma constante... uma lógica geográfica. Exatamente. De maneira que a questão aqui das europeias também tem aqui um problema acrescido. É um problema que também é uma oportunidade, que é a questão dos debates. Não é? Sempre que há um debate, praticamente a comitiva tem que sair do sítio em que está e tem que vir a Lisboa, onde são feitos normalmente os debates. João Montenegro tem muitos quilómetros de campanhas eleitorais. Tem alguma história que possa partilhar connosco e que nos sirva de exemplo para perceber o grau de exigência física e psicológica que é uma campanha eleitoral? Eu não gosto muito de partilhar estas histórias, porque nós, quando andamos na estrada muito tempo, com figuras públicas, com pessoas que governam o nosso país, temos que ter sempre aqui algum recato. Agora, deixo aqui um conselho. Eu assemelho muito as comitivas das campanhas eleitorais quase que a um estágio de uma equipa de futebol. Às vezes os jogadores são tentados a deitarem-se cedo, a não abusarem na comida, a não abusarem quer na gastronomia, quer na parte das bebidas. As campanhas eleitorais são precisamente isso. Quando se perde uma noite, ou quando se dorme mal, dificilmente nos 3 ou 4 dias a seguir se consegue recuperar desse esforço físico. E quando se anda a percorrer o país 2 ou 3 vezes durante 2 ou 3 meses, tem que haver obrigatoriamente uma gestão, quer de esforço físico, quer de esforço mental. Sob pena de chegarmos ao fim da primeira ou da segunda semana e estarmos completamente arrebentados, quer animicamente, quer fisicamente. João Montenegro, obrigado pela sua participação no Eurovisões. E disponha, um abraço grande para todos. Um abraço. Obrigado, eu. Já a seguir, regressamos a 1987, às primeiras eleições europeias em Portugal. Estamos em 1987 e nas pistas de dança, Whitney Houston é uma das mais ouvidas com este I Wanna Dance With Somebody. A campanha do PSD, em 1987, faz sempre entre a euforia e a contenção. A 19 de julho de 87, realizaram-se em simultâneo eleições para o Parlamento Português e para o Parlamento Europeu. As sondagens eram favoráveis ao PSD, mas os social-democratas nunca quiseram passar a ideia de que as eleições estavam ganhas. Mas há sempre alguém que escorrega na hora de conter o entusiasmo. A 30 de junho, no final de um comício em Belém, propôs uma aposta à então jornalista do Expresso, Teresa de Sousa. Um mês de ordenado em como o PSD chegava mesmo à maioria absoluta. Teresa de Sousa recusou
conta o Diário de Lisboa. Carlos Pimenta não se lembra bem desta aposta e desta vez, aqui em conversa com o Observador e olhando já para 26 de maio de 2019, não faz prognósticos. Não, eu já estou reformado, acho que não. Ninguém vai ter maioria absoluta. O que eu espero, muito sinceramente, é que o Bloco Democrático na Europa, para europeus, incluindo os verdes, como é óbvio, tenha uma clara maioria. A afirmação dos direitos individuais da pessoa humana, direito à felicidade, direito à liberdade de expressão, direito à vida. Espero simplesmente que essas forças da intolerância, da xenofobia, do racismo, tudo isso não vinguem. Em 1987, Carlos Pimenta teria ganho a aposta. O PSD teve 50,2% dos votos nas legislativas e conquistou a primeira maioria absoluta. Nas europeias ficou um pouco abaixo dos 38%. Carlos Pimenta foi eleito eurodeputado, ficou por Bruxelas até 1999. Muito nervosismo, muita agitação, até alguma virulência, se não mesmo deselegância. Bandex vai às eleições aqui no Observador, todos os dias até ao final da campanha. Hoje, Paulo Rangel e Pedro Marques em destaque. Muito nervosismo, muita agitação, até alguma virulência, se não mesmo deselegância. Falta de serenidade, falta de elevação, com esse tom violento e duro, violento e duro, violento e duro, duro e duro. O Pedro Marcos está calmíssimo, o Pedro Marcos está empenhadíssimo. Violento e duro, violento e duro, com esse tom duro e duro. O Pedro Marcos está calmíssimo, o Pedro Marcos está empenhadíssimo. O Pedro Marcos está calmíssimo, o Pedro Marcos está empenhadíssimo. Rangel escolheu sobrevoar a dor do território. Muito nervosismo, e fiquei um pouco atónito e surpreendido com esse tom violento e duro. Bandex vai às eleições. Eurovisões. Participam neste podcast Inês Ameixa, Nuno Viegas, Sofia Sá, Sara Antunes de Oliveira, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro. Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Ergonoise e Bandex. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Muito nervosismo, e fiquei um pouco atónito e surpreendido com esse tom violento e duro.